comentaristas da Itatiaia, Alexandre Simões, Natália Fiuza. Que vitória, hein? O Cruzeiro como bom mineiro. Antes do campeonato, quem diria? Quem iria pensar no Cruzeiro brigando lá em cima? E é a realidade. É o que tá acontecendo. O Mister ajeitou o Cruzeirão e nesse momento, terceiro colocado, de olho na liderança do campeonato. Domingo que vem, Cruzeiro e Palmeiras no Mineirão. Faço ideia de quantos cruzeirenses vão a campo. Se tivesse 200 mil ingressos, venderia os 200 mil para Cruzeiro e Palmeiras. A Nath Fiuza, que fase do Cruzeirão, Nath? Boa tarde. Boa tarde, Thiago. Um abraço a você, quem tá com a gente aqui no Rádio Esportes. Um abraço também pro Simões, começando mais uma semana juntos. É uma ótima apresentação do Cruzeiro, né? Que fez o Fortaleza parecer até um time que não fosse de Série A, né? Tamanha a superioridade, é óbvio que o Fortaleza também tem as suas dificuldades, não vive um bom momento, foi facilmente dominado pelo Cruzeiro, mas acho que muito mais méritos do time do técnico Leonardo Jardim. Ele falava aí na entrevista que nós rodamos há pouco do plano de jogo, né? Como era importante o Cruzeiro tentar resolver a partida o mais breve possível, fazendo um bom primeiro tempo forte, de marcação no campo do adversário, para roubar essa bola, para tentar construir um placar legal, para na segunda etapa ele ter a oportunidade de ir aos poucos descansando os seus principais atletas, porque o Cruzeiro vem de uma maratona, né? Um clássico extremamente desgastante, um jogo eliminatório em Goiânia e agora um jogo fora de casa. E jogar no Castelão nunca é fácil. Vale lembrar que na temporada passada, no Campeonato Brasileiro, se não me engano, o Fortaleza simplesmente não perdeu como mandante. Então, tamanha a dificuldade e o Cruzeiro passou por isso tudo. Uma das melhores apresentações do Gabriel, né, do Gabigol, muito bem adaptado a essa função aí de um meia atacante, porque ele sempre foi um atacante de grande articulação, né? Muito bem adaptado a essa função aí de um meia armador, 2 assistências, um cara extremamente integrado e participativo com o grupo. O gol do Lucas Silva, acho que um gol legal para também privilegiar, né, para coroar aí esse ótimo momento que ele vive. E o Leonardo Jardim falava de como esse meio-campo é a alma do Cruzeiro e é um meio-campo realmente que domina o adversário e que não dá chances ao adversário para crescer no jogo, né, Thiago? É isso, o Alexandre Simões, a Nath falou dessa intensidade. Eu queria destacar mais uma vez esse recorte que trouxemos ainda há pouco do Lucas Silva, né? Foi execrado por muita gente, inclusive por pessoas da torcida do Cruzeiro. Uma parte da torcida, teve uma época que eu ia pro seu bairro, podia nem falar o nome do Lucas Silva, que volta por cima, dá o Lucas Silva no time do Cruzeiro, sinal eletrônico marcando 12:15, Simões. Ô, Thiago, bom dia, boa tarde, né, Nath, Thiago, quem acompanha. Olha, o Lucas Silva, a gente nunca duvidou da qualidade dele, tá? Mas eu vejo o personagem principal dessa história é o Leonardo Jardim, e o Lucas Silva é uma peça dessa engrenagem que o Jardim criou. Por quê? Thiago, são vários e vários jogadores que viviam momentos extremamente difíceis, tá? E que nesse Cruzeiro do Jardim tem sobrado. A gente não pode esquecer que o Cássio viveu uma história complicadíssima no início desse ano no Cruzeiro, tá? E a gente está experimentando aí um renascimento do Cássio. O Cássio voltou a ser o goleiro que faz a diferença. E ontem, quando ele foi chamado uma única vez, ele fez uma defesaça numa finalização do Fortaleza. É a história do Lucas Silva. A impressão que a gente tem é de que o Jardim provocou a revelação do Lucas Silva. A qualidade que o Lucas Silva tem nunca foi tão bem explorada por um treinador como está sendo pelo Leonardo Jardim. Ele transformou o Lucas Silva num volante raro. Outro ponto, a reinvenção do Gabigol. Cara, o Gabigol é um jogador que teria lugar em qualquer elenco do futebol brasileiro. É um ponta de lança que tem a capacidade de finalização mais raro. Uma movimentação impressionante, participou dos 2 gols de ontem. Então, quer dizer, realmente o Cruzeiro vive um momento muito especial na temporada. Terceiro colocado do Campeonato Brasileiro, um clássico pela frente contra o Palmeiras, que se ele vencer, ele no mínimo vai ser o segundo colocado. E repito, Leonardo Jardim, é impressionante o que esse treinador fez com o time do Cruzeiro, o Thiago. Um elenco que todo mundo dava aí como uma espécie de tiro, mais uma seleção formada por um clube que não dá certo. O Leonardo Jardim simplesmente fez o Cruzeiro apresentar até agora, são só 10 rodadas, eu sei que muita gente vai achar ruim, muita gente vai criticar.
o futebol mais bonito do Campeonato Brasileiro até agora é, sem dúvida nenhuma, o que está sendo praticado pelo Cruzeiro. E eu diria mais, Renato, eu acho que além de ser o mais bonito, para mim também é o mais eficiente do Campeonato Brasileiro, né? O Cruzeiro, dificilmente algum time impõe sofrimento à defesa do Cruzeiro, Nath. E é um time muito regular, né? Ainda nas partidas que o Cruzeiro sofreu um pouco mais ou não saiu vitorioso, o Cruzeiro sempre teve seus bons momentos na partida. O Leonardo Jardim até falou sobre isso ontem na coletiva, como que no primeiro tempo o pecado do Cruzeiro talvez foi não ter feito um placar ainda maior, né? Tamanha foi a superioridade. É um time que sabe exatamente o que fazer quando tem a bola, não tem muita troca de passes inútil, né? Sem muita resolução. É um time muito objetivo, que sabe exatamente o que fazer com a bola, que sabe exatamente onde começa o seu jogo, que é nesse meio campo, muito intenso, com muita pegada, que não deixa o adversário respirar, gostar da partida. Então realmente é um Cruzeiro que vem mostrando um futebol que a gente tinha a perspectiva de que podia acontecer. Era um grupo legal, com bons jogadores, faltava um bom treinador para fazer isso da liga, e com o tempo o trabalho do Leonardo Jardim está acontecendo, e acho que é muito legal falar das individualidades, do momento do Gabriel, do momento do Caio Jorge, do momento do Cássio, né, que não vem falhando mais. Mas mais legal ainda é enxergar o Cruzeiro enquanto um time, um coletivo muito forte, mérito do Leonardo Jardim. E pra gente fechar aqui a minha participação neste momento, Thiago, só dizer que o Cruzeiro vai jogar mais uma vez mais que o Palmeiras e o Flamengo, né? Que não vão jogar a 12ª rodada antes da pausa para o Super Mundial por causa da viagem justamente para o torneio de clubes. Isso faz com que o Cruzeiro tenha a possibilidade de, se vencer o Palmeiras, dependendo também do que vai acontecer com o Flamengo, com o Bragantino, o Cruzeiro tem a possibilidade de abrir vantagem, inclusive como primeiro colocado, porque tem um jogo contra o Vitória. Ele e o Bragantino vão jogar uma vez mais que o Palmeiras e que o Flamengo. E o jogo contra o Vitória é um jogo acessível ao Cruzeiro pela campanha dos dois times, né? Ô, Simões, tem muita gente aqui no chat. Calma, Thiago, tá falando em título, que isso? São só 10 rodadas. Eu me sinto à vontade para falar, porque assisto muitos jogos do campeonato e repito, não vi, talvez Palmeiras e Flamengo, obviamente estão ali nas primeiras colocações, mas eles assim sofreram em outros jogos o que o Cruzeiro não sofre, Simões. Cruzeiro muito regular e muito forte, ofensivamente e também defensivamente. É precipitado dizer que o Cruzeiro vai brigar pelo título do Brasileiro, Simões? Ô Thiago, olha só, a Nath destacou o fato do Mundial. O Cruzeiro não vai dar uma folga aos jogadores, vai ter mais uma intertemporada e voltará com um elenco reforçado. Palmeiras e Flamengo vão estar jogando, e isso provoca desgaste físico e emocional, né? Porque são jogos complicados e a pressão para poder ir o mais longe possível nesse Mundial de Clubes. O time do Cruzeiro chega com uma facilidade à área adversária, e isso contra qualquer time, que é impressionante. Pegou o Flamengo no Mineirão e com 2, 3 toques estava dentro da área do Flamengo, e isso em vários momentos. Tá? Aconteceu no clássico contra o Atlético. E tem um outro ponto, Thiago, e eu sou muito apegado a isso, porque eu acho que não é superstição, mas você sabe que nos últimos anos de Copa do Mundo, o Cruzeiro sempre se deu bem em competição nacional. Ah, tem isso? 2010, África do Sul, o Cruzeiro foi vice-campeão brasileiro. 2013 a gente teve uma parada do Campeonato Brasileiro por causa da Copa das Confederações no Brasil, o Cruzeiro ganhou o Brasileirão. 14, parada por causa da Copa do Mundo, o Cruzeiro ganhou o Brasileirão. 18, parada por causa da Copa da Rússia, o Cruzeiro ganhou a Copa do Brasil. 2022, a gente teve o calendário adiantado o final da temporada por causa da Copa do Catar. O Cruzeiro foi campeão da Série B. Então, quer dizer, o Cruzeiro tem se dado muito bem em competições nacionais nos anos de Copa do Mundo ultimamente. Pode ser só coincidência. Eu acho que o time do Jardim tem a chance de manter essa estatística aí, Thiago. Segundo Alexandre Simões, então anota, recorta o post, #entrega taça. Cruzeiro já é campeão brasileiro nas contas do Alexandre Simões.